Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Pode Ler Baixada, o podcast. Olá, eu sou o Wallace e nesse espaço vou conversar com autores que escrevem sobre, desde ou para a Baixada Fluminense. Em nossa segunda conversa, receberemos Antônio Carlos de Oliveira. Antônio, agradeço imensamente a sua disponibilidade para a nossa conversa e queria iniciar pedindo a você que apresente para a gente quem é Antônio Carlos de Oliveira. Então, eu sou o Antônio Carlos de Oliveira, nasci em São Gonçalo, do outro lado da poça, né? Vim para Caxias bem novo com a minha família, aos 4 anos. Cresci aqui em Duque de Caxias, mais precisamente no Cangulo. Cangulo faz parte do 2º distrito de Caxias, né? Um dos bairros mais pobres, um dos IDHs mais baixos da cidade. E, contraditoriamente, fica no Cangulo, que também é lugar onde se concentra uma das maiores riquezas da cidade, que é a refinaria do Duque de Caxias. É muito fácil localizar o Cangulo para quem não sabe. Todo mundo que sobe a serra, né, ou vem de Minas, ou vem de Brasília e passa por Caxias, passa pela Reduc. Ali na Reduc tem o flare da Reduc, que é aquele fogo que nunca se apaga. Sim. Aquilo ali, o Cangulo está ali, cravado embaixo do flare da Reduc, né? Próximo da grande riqueza da cidade, mais distante das benesses que ela poderia prover para o bairro. Cresci no Cangulo, num lugar onde, infelizmente, a referência era a violência, né? E sou fruto de um outro grande projeto de educação na Baixada, que é o pré-vestibular para negros e carentes. Eu fui aluno, fui coordenador, fui secretário executivo, consegui me formar professor, sou professor hoje da rede pública, fundador da Biblioteca Comunitária Solano Trindade, também dirigi a Biblioteca Leonel Brizola em Duque de Caxias, sou pai da Ana Laura e do Abner Marques. Que maravilhoso. Antônio, é um currículo grande, né? E sua ligação com Caxias... Caminhada. Sua ligação com Caxias está nessa caminhada, tá entrelaçada nessa caminhada, né? Sua ligação ali com a Baixada Fluminense, com aquele lugar. Então você teve essa sua infância nesse contexto periférico e como eu costumo falar, eu sou mentor de um projeto no Pantanal e aí geralmente quando eu falo desse projeto eu falo que ele é da periferia, porque Caxias já é periferia. Então quando você vai para o Pantanal já é periferia da periferia. Então Cangulo é a periferia da periferia da periferia. Como foi a infância nesse contexto, né? Ainda que seja marcada ali pela lógica da violência, mas acredito que muito dos seus escritos, ou melhor, do seu escrito, está entranhado com essa infância ali no Cangulo. Como foi essa experiência de crescer nesse ambiente? Então, realmente, essa fala eu também eu sempre reproduzi, de periferia da periferia, né? E isso acontece muito em Caxias também, assim como Pantanal, que eu conheço bem, por várias vezes que eu estive lá com amigos também. O Cangulo sempre foi colocado à margem, digamos, da vida cultural e econômica da cidade, até por conta da geografia de Caxias, né, Wallace? Se a gente analisar aí a questão de onde é o polo econômico da cidade, né? E essa divisão, essa distribuição dela é muito desigual.
o centro econômico da nossa cidade, de Caxias, ele está mais próximo do Rio do que do resto da cidade. Eu não sei se você vive isso, mas eu vivi muito bem na minha infância, né? E até hoje a gente ouve o pessoal do Cangulo fala que vai lá em Caxias quando vai para o centro. É como se ele não fosse da cidade. É isso. É como se ele não tivesse a cidade, como se ele não pertencesse àquele lugar, né? Porque Caxias para ele é onde está a riqueza. Caxias para nós, onde nós, o Cangulo que eu cresci, marcado pela violência, pelo abandono, e em que a gente via a do Cangulo, dá para ver o Galeão quando a gente subia nos morros quando era moleque. Imagina, para uma criança vivendo num lugar onde a lama, a poeira, a violência era predominante, a gente subia nos morros, a nossa diversão era ficar vendo os aviãozinhos decolando e aterrissando no Galeão, cara. E entre o Galeão e a gente estava ali o mangue. E eu olhava para outro lado e estava lá o depósito da Marinha. O depósito da Marinha está ilustrado no meu livro. O depósito da Marinha que explodiu, não sei se você se lembra, em 96, o depósito da Marinha explodiu. Só que para nós, a perspectiva que nós tínhamos de infância, olhando para esse depósito, ele é um castelo. E a gente construía várias histórias. Pô, aquilo é um castelo que ficava... os escravos eram torturados e que tinha uma mulher ali. A gente criava muitas histórias sobre aquilo ali. A minha infância foi muito marcada por esse contato com esse abandono. A violência, por um tempo, foi muito, muito forte, né? Tanto que um dos momentos mais marcantes da minha infância no Cangulo, foi quando eu vi uma cabeça arrancada numa mesa de sinuca. E a mesa não era mais verde, tinha lá a cabeça no centro, né? Decapitaram uma pessoa e botaram a cabeça no centro, e o verde da sinuca era só sangue, era vermelho. E aquilo ali ficou marcado na minha mente, assim, de adolescente ainda, né? De pensar, caramba, o lugar que eu moro, isso é absolutamente normal. Eu convivi com a violência, convivi e me fazia as perguntas. Será que vai ser para sempre assim? Será que eu vou conviver sempre com isso? E isso é algo que faz parte da nossa normalidade, né? Isso me instigou muito a querer buscar formas para construir alternativas, né, para esse bairro. Todo esse abandono da gente se divertir com a lama, né? As crianças brincando no meio da lama, da poeira. O livro trata... É um livro infantil, é um livro em poesia, mas assim como Solano Trindade, que é uma das minhas referências na poesia, o Solano conseguia fazer poesia com situações e contextos adversos e fazer com que aquilo ainda fosse poético. E foi o que eu tentei fazer. Vários momentos do Cangulo, da minha infância, que tem assim, situações que parecem difíceis de colocar no livro infantil, eu coloquei, mas de uma forma lúdica. Uma coisa que me marcou muito foi quando uma das únicas vezes que o povo se revoltou. O Cangulo fez uma manifestação, né, por falta de asfalto, abandono e tal, e o secretário de obras foi, cara. O secretário de obras foi falar com o povo lá. Só que quando ele chegou lá, o povo estava tão revoltado que foi uma chuva de ovos no carro do secretário. Uma chuva de ovos. Cara, e eu conto esse episódio no livro sem dizer todos esses dados, mas você vai conseguir identificar isso lá. Mas para uma linguagem para criança. Olha, tinha gente meio zangada. Ninguém sabia por quê e tal. Então, assim, você vai conseguir identificar isso. Assim como todos esses problemas, né, que a gente vive na maioria dos bairros da Baixada Fluminense. Então foi marcada por essa inquietação de viver com todos esses problemas e, ao mesmo tempo, vislumbrando algo que eu pudesse fazer no futuro. É nesse
contexto da infância e vislumbrando o que eu posso fazer de diferente, que essa realidade está interferindo na minha vida, que acontece a ligação com a literatura, ou quando que acontece esse primeiro contato seu com o meio literário, com o livro? Então, a literatura, o livro, né, ele está presente desde a na busca da minha formação. Eu sou fruto do pré-vestibular para negros e carentes, né, um dos grandes projetos da década de 90 na Baixada Fluminense, no Rio, está no Brasil. E a ideia do PVNC era fazer com que a classe popular, os negros, os pobres, acessassem a universidade pública. E essa formação que eu recebi no PVNC fez com que eu entendesse que eu tinha que transformar aquele conhecimento acadêmico em algo prático, em algo que transformasse a vida das pessoas. A formação começou aí, né, com os livros, né, de que eu tinha que transformar aquilo que eu iria aprender em algo que fosse útil para a minha comunidade. Eu passei, na época, em 3 vestibulares. Fui para a PUC, eu fiquei 1 ano na PUC Rio, fiz Ciências Sociais lá 1 ano. Depois eu fui para a UF, eu fiz mais anos de Ciências Sociais lá, não terminei. Depois eu fiz Teologia e depois eu fiz História. Então, assim, essa minha vida acadêmica acabou fazendo com que a minha ligação com os livros me transformasse numa referência num bairro onde eu fui o primeiro a chegar na universidade pública. Então, assim, essa minha referência com os livros, primeiramente, foi contrariando essa estística da exclusão num dos bairros mais pobres de Duque de Caxias. Não foi exatamente com a literatura, mas foi com acesso ao conhecimento. E essa referência que se constituiu em mim, acabou que ela foi se consolidando de forma mais natural possível. Eu reivindiquei, eu não planejei, mas foi naturalmente sendo construindo em mim digamos, um exemplo de quem conseguiu chegar à universidade. Eu fui o primeiro da minha família a chegar na universidade. Né? Eu acho que, como muitos da minha geração, foram os primeiros. Isso é muito importante. Depois, os que vieram depois de mim, a gente conseguiu criar uma cultura de que tinha acesso ao nível superior. Olha como que isso é transformador, né? Pô, tem um professor na família. Hoje, sobrinhas, primos, né, pessoas mais novas, pensaram, não, tem professor, tem cientista, tem historiador. Então, isso é possível. Então, isso acabou criando uma referência. Só que a ideia de se transformar o conhecimento em algo prático não é tão idealista assim, né, Wallace? Não é tão fácil, né? Não basta vontade. Eu quero fazer isso. É muito revolucionário, é muito idealista, mas não é nada pragmático. A gente esbarra nessa barreira e a gente acaba se deparando nessa barreira. E eu cheguei nesse ponto. Falei, caraca, cheguei, e agora? O que eu posso fazer? Fiquei um tempo assim. Pô, eu estou conseguindo trabalhar, é a minha função, mas será que é só isso? Será que eu não vou conseguir nada além disso? Eu procuro atender meus alunos, dar o melhor de mim para os meus alunos, mas fui mais próximo de mim. Cara, nesse tempo que eu estava pensando, eu morava numa casa que era uma casa meia água. O pessoal da Baixada sabe muito bem o que é uma casa meia água. Quarto, sala, cozinha, banheiro, né? E com aquela varandinha de fora a fora. E eu não tinha onde guardar os livros. O que aconteceu? Eu comecei a botar os livros na estante na frente da casa. E a minha casa não tinha muro. Sabe o que aconteceu? As pessoas passavam e viam na varanda os livros na estante e achavam aquilo uma coisa surreal. A minha mulher, na época, ela falava assim, por que o ônibus passa e as pessoas ficam apontando para cá? A gente não sabia por quê, Wallace. A gente não sabia. As pessoas achavam aquilo meio surreal. A gente tinha uma biblioteca ali na varanda, as pessoas passavam e achavam aquilo meio estranho.
Mas, cara, vou te falar, aquilo ali funcionou. Não tem quando a mariposa vai em direção da luz? Foi exatamente o que aconteceu com aquela estante ali, cara. Sim. As crianças começaram a procurar, e como as pessoas sabiam que eu já tinha chegado à universidade, começaram a buscar ajuda. Um belo dia, eu cheguei em casa, a minha esposa na época, com o meu filho, mais 5 crianças. Ela contando história para eles na varanda. Aí eu falei assim, Vivian, a gente tem uma biblioteca comunitária. Nasceu assim, cara. Assim, eu não pensei, não planejei. Depois que a ficha caiu, a gente começou a pensar, a organizar. Peraí, vamos dar um up nisso daqui, vamos aumentar isso aqui. Foi quando a gente começou a pedir ajuda de um, ajuda de outro, né, e buscar apoio. Foi o boom do Twitter. Tudo que acontecia na biblioteca eu tweetava. E todo mundo queria saber onde que era, o que. E começou a crescer. A história da biblioteca acho que é para um outro podcast, mas porque ela é muito longa. Então, assim, nesse momento da varanda, só para encurtar a história, naquele dia nasceu a biblioteca comunitária. Eu pensei, pô, a gente é uma biblioteca, a gente precisa de um nome. Aí eu pensei, pô, eu sempre tive proximidade com a poesia do Solano e sempre me encantei com a poesia do Solano Trindade. Nossa biblioteca vai se chamar Biblioteca Comunitária Solano Trindade. Nasceu, então, a partir desse sentimento natural por busca de conhecimento. E é aí que, de fato, a luta pelo livro e leitura vai nascer minha caminhada. A Biblioteca Comunitária Solano Trindade se torna referência não só em Caxias, mas na Baixada Fluminense. Ela é precursora da discussão do Plano Municipal de Livro e Leitura aqui na cidade, na Baixada, junto com Nova Iguaçu. Acabou que Nova Iguaçu tem o seu plano e Caxias não tem. Isso também dá pano para manga para explicar por quê. Mas essa referência, né? Ela acaba se transformando numa força cultural e de movimento social muito grande, fazendo com que a gente se aproxime de contadores de histórias, de escritores, da literatura. Então é nesse momento que eu começo a me aproximar exatamente da literatura. E mais tarde, né, um pouquinho mais tarde, eu vou assumir a Biblioteca Municipal Brizola. E nesse tempo da Biblioteca Leonel Brizola é o tempo também que eu produzi a Festa Literária de Duque de Caxias, de 2013 a 2016. Então é nesse momento da Festa Literária que eu me aproximo e mergulho de fato na literatura, principalmente da nossa cidade e da Baixada Fluminense. E é nesse momento que nasce o escritor, é nesse momento que você pensa em produzir. Como nasceu a ideia de Aninha e o Pé de Manga Rosa? Assim, que, pelo que li, é recheado das suas memórias e dessa história local, né? Disso tudo que você está falando. Em que momento nasceu Antônio escritor? Assim, é agora que eu vou escrever. Então, eu já tinha a ideia de escrever algo que ficasse registrado de uma forma acadêmica sobre o cangulo. Eu cheguei a escrever uma pesquisa sobre o cangulo, mas aquilo não me deixou feliz, Wallace. Eu fiquei assim, porra, isso é muito acadêmico, isso é muito para minha bolha. É um troço para o historiador, para estudor. É um documento? Beleza, tá lá escrito. Tá lá na Câmara de Caxias, quem quiser ler. Tá na Biblioteca da FIUC, tá lá. Mas assim, eu percebi que eu tinha que escrever algo que fosse mais poético, mais acessível. E eu ainda tinha isso na cabeça. Poxa, eu queria escrever de uma forma que as pessoas lessem, vissem que é do cangulo, mas que também se identificassem. E conseguissem ver que, por exemplo, como esse fato que eu te contei, dessa luta de uma comunidade por melhorias, não é algo só do cangulo, mas que pessoas vivem essa realidade pelo Brasil, pelo Rio, por onde o livro pode chegar, né? E eu pensei, pô, eu quero escrever.
Quando eu comecei a produzir a Festa Literária de Caxias, eu passei a ter contato com os escritores da cidade. Helenice Ferreira, Neide Barros, Andréa Marques, Sil Ferreira, pessoal de Nova Iguaçu. Eu convivi muito com o Jota, que foi o grande cordelista de Nova Iguaçu, que hoje está sendo homenageado pela Festa Literária de Nova Iguaçu. Conheci muitos escritores da Baixada Fluminense. Então, eu acabei absorvendo, consumindo ferozmente a literatura da Baixada. Isso me inspirou muito. E eu falei assim, poxa, será que eu consigo escrever um livro infantil? Aí eu tenho um material. Eu comecei a conversar, a trocar experiência, e a gente vai absorvendo, né? Quando você passa a conviver, você começa a aprender. Se você é uma pessoa aberta a aprender, você vai conseguir entender, conseguir absorver aquilo que você está vivendo. Então, eu produzia muito, eu estava nos bastidores, eu sabia da luta dos escritores, eu conhecia a luta das editoras na cidade, a produção independente, do espaço. Quando a pessoa me chamava, me ligava em cima da hora para apresentar um livro numa festa literária, eu nunca conseguia dizer não. A programação da Festa Literária de Caxias nunca estava fechada, cara. Nunca estava fechada. Porque o pessoal me ligava, eu ficava cara, eu tenho que botar esse cara aqui, eu tenho que botar esse contador aqui. Eu falava assim, pô, fulano, você dirige o cachê que eu quero botar mais um. Entendeu? Pô, eu quero botar mais uma pessoa aqui, é um cachê simbólico e tal. Pô, mas vamos abrir uma oportunidade? Nunca, cara. O pessoal reclamava que eu nunca tinha uma programação da festa. Durante os 4 anos eu tinha fechada. Sempre quando acontecia a programação, ela era diferente daquilo que estava... Mas era por um bom motivo. Porque eu conseguia conviver. E aí o seguinte, no meu quintal tinha um pé de manga que eu subia muito nele. Né? Nas minhas crises, né, de criança e adolescente, né, nos problemas sérios que eles têm, que a gente achava que era sério, né? Eu subia lá no pé de manga e ficava conversando. Tinha um galho, tinha um tronco que ele se dividia assim e parecia uma cadeirinha, cara. Eu sentava naquele tronco e botava assim a cabecinha para trás e ficava lá, conversando com o pé de manga, contando minhas neuras, o que acontecia e tal. Um belo dia, anos depois, a Ana, nesse mesmo quintal onde eles moram hoje, ela começou a brincar no pé tentando subir nesse pé de manga rosa. Aí eu falei, caramba, cara, foi nesse dia que eu tive a ideia. Vou escrever um livro do pé de manga contando as histórias que ele ouviu de mim. E todas as histórias que ele presenciou antes de mim, que são importantes, que possam contribuir, né, para o entretenimento, para o conhecimento de todo mundo que possa ler. Então nasceu assim a ideia do Aninho Pé de Manga Rosa, compartilhando as histórias que ele ouviu de mim para Ana e para todo mundo que vai ter a oportunidade de ler as histórias. Histórias que eu fiz parte, histórias que faz parte do Cangulo e que lidam com questões de cultura popular, folclore, religiosidade, né, que é muito marcado. No livro, Wallace, você vai perceber que tem 2 momentos ligados à religião. Na verdade, 3. Um que conta da importância da Igreja Católica para uma comunidade periférica, né? É muito importante isso. A Igreja Evangélica também é bem contada, e as religiões afro-brasileiras. Você vai perceber como que, para mim, por exemplo, eu enxergava o som dos atabaques quando chegava do vizinho, e de como que as pessoas falavam, né? De como que tem a fala pejorativa, né? De carregado, de todo esse preconceito de origem judaico-cristã. E eu acabei querendo compartilhar esse momento, né? De leveza, de interpretação daquilo que marcou nesse momento. Eu falo de uma festa em que as pessoas vão caminhando para ela de branco, felizes, tocando seus instrumentos. Então, isso me deixou... me emociona, e até de lembrar disso, né? Porque é um livro de memórias e tem uma importância muito grande para mim.
e mexe muito com tudo aquilo que eu vivi, e eu fico muito feliz hoje disso ser uma realidade, de ser algo concreto que possa inspirar e alegrar outras pessoas. E achei maravilhoso a sinopse da Chocolate. Está no livro a sinopse da Chocolate? Da Maria Chocolate? Tá E que ela tá fala lá. exatamente disso. Como que a gente vai se ver também nessa infância, nas suas memórias, naquilo que é contado ali pelo contexto da história e das memórias, e como isso pode levar a gente a sonhar com você também, ver aquilo que está acontecendo ao redor daquele menino naquele contexto. Mas vamos lá, por que um livro infantil e dessa veia poética? A veia poética a gente já entendeu que vem ali da sua referência com o Solano e tal. Mas por que um livro infantil? É porque eu queria fazer com que as crianças, né, pudessem viver, sentir a poesia da sua vida cotidiana. As crianças pudessem enxergar que, apesar de toda a dificuldade, de toda a luta, de toda a adversidade, de toda a falta e a ausência daquilo que a gente vive com uma infância na Baixada Fluminense, a gente ainda consegue ver poesia nisso. Eu não sei, eu não consigo. Já me fizeram essa pergunta e eu tenho dificuldade de responder, porque assim, eu não pensei exatamente para crianças, né? Eu não pensei exatamente para os pequenos. É claro que eu pensei em escrever de uma forma lúdica. Essa é a verdade. Eu escrevi de uma forma lúdica, mas eu não sei se eu só escrevi para criança. Tanto que o primeiro evento que eu fiz numa escola, Wallace, agora, foi há pouco tempo, a professora falou assim, ela olhou para mim, ela, Antônio, as crianças conseguiram ler o livro. Elas conseguiram entender o que você quis dizer. Mas eu também entendi o que ela quis dizer, porque ela fala assim, é tão poético, é tão literário, mas também é doce, é afetuoso. É como se você estivesse confessando, é como se você estivesse querendo que as pessoas te ouçam. Eu assim, olha, acho que é isso tudo. Era tudo isso que eu quis fazer. É tudo isso que eu pensei, né? E eu pensei da forma lúdica para ser alcançado pelas crianças, mas todos aqueles que conseguem entender que a poesia é necessária, eles vão conseguir ler o livro de uma forma muito prazerosa, muito carinhosa. Eu acho que a poesia é o grande mote, a grande razão da inspiração para escrever. E vou confessar para você também outra coisa, Wallace. O livro foi um projeto pessoal, de realização pessoal. Eu não sabia que ele poderia ser um instrumento. Depois, a editora que me orientou. A editora falou assim, Antônio, esse livro pode ser e deve ser usado como instrumento nas escolas. Você tem que apresentar ele como uma forma de construir a poesia, consciência. Aí foi fundamental o papel da editora. Eu queria fazer porque eu sempre quis ter o livro para mim. A editora falou assim, a Andréa Marques, que é a dona da editora, o livro não é mais seu, Antônio. Quando você publica, o livro agora é do mundo. Então, deixa o livro voar, ajuda ele a voar, porque a poesia agora é de quem lê. E é isso, tem uma riqueza tão grande de contextos mesmo, de história local, de folclore, da ideia de brincadeiras do cotidiano que a gente não enxerga mais hoje em dia, de ancestralidade, como você falou, religiosidade. Como não enxergou antes que isso era uma ferramenta pedagógica, didática pedagógica, que a gente pode levar esse livro para tudo quanto é canto. Não tinha. Pensar Duque de Caxias, pensar o contexto da periferia, pensar a infância, como que se constrói. Enfim, tem N vertentes aí no livro que, de verdade,
Eu acho que foi bom não ser pensado, porque assim, é tão natural dele, né? Saiu tão naturalmente do produto final, digamos assim, que ele vai atingir, e já está atingindo, acredito, é, os outros, né? A ideia de só uma realização, mas que muito provavelmente vai virar uma ferramenta, assim, em contextos imensuráveis, assim, acredito eu. Tem uma questão, Wallace, tem momentos, né, do livro que só gerações mesmo assim próximos da minha vão conseguir identificar. Eu acho que isso é legal para os pais lerem para os filhos. Por exemplo, tem uma parada que é muito engraçada. Eu não sei se você pegou, mas na minha geração, cara, a gente esperava a Kombi, aquela Kombi que passava trocando garrafa velha pelos pintinhos. Não sei se você viveu isso. Mas, cara, isso é algo assim que não tem mais, né? E teve um pai que comprou no Ler, no Salão Carioca de Leitura agora, e eu já recebi feedback. Falando assim, Antônio, eu chorei. Quantas vezes eu queria mostrar para minha filha que isso era verdade, e eu não tinha o que mostrar, cara. Entendeu? Olha que é uma coisa simples. Ela falou assim, Antônio, eu vivia falando para minha filha que eu juntava a garrafa velha para trocar por pintinho, e não tinha nenhuma foto sobre isso. Ela mandou e-mail, um vídeo, chorando, falando, poxa, Antônio, muito obrigado e tal. E eu falando, pô, ela não viu nada da violência, da religiosidade, não. Ela achou legal a parada da Kombi. Da Kombi que trocava a panela velha, o garrafão. Então, cara, acho que isso é algo impagável, né? Acho que isso é algo que deixa a gente muito feliz, muito, muito, muito mesmo. E é disso que eu tô falando. Como a gente já tem um histórico muito grande de gente falando da Baixada Fluminense pelo viés da violência, né? Basicamente, é esse o viés que a gente enxerga na televisão, é esse o viés que a gente enxerga em alguns meios de comunicação. E entender que, ainda que exista violência, é óbvio que o seu livro não ia passar disso despercebido. Existe ali o contexto, mas existe muita coisa e poética dentro do contexto da Baixada Fluminense que precisa ser dita e que geralmente a gente ignora essas coisas, né? Então, tá ali retratado e trazer essa nostalgia, enfim, toda essa poética do passado e de como isso foi um contexto muito significativo para todo mundo que viveu essa infância no contexto da periferia, no contexto da Baixada Fluminense, é importante. Então, seu livro tem uma importância fundamental nesse sentido. E já indo ali, caminhando para o nosso final, para a gente não se estender bastante, queria que você pensasse, pelo menos me dissesse, uma citação que te inspira, uma fala, alguma coisa que inspira você e que você leva isso para o seu contexto do dia a dia, da vida e tudo mais. Nos anos 90, não sei se você lembra, tinha uma revista chamada Caros Amigos. Uma revista que reunia colunistas, escritores. Era uma veja da esquerda. A Caros Amigos era uma veja da esquerda, onde todo mundo escrevia, progressistas e tal. A Caros Amigos, ela fez uma edição especial chamada Literatura Marginal, em que tinha textos de escritores e poetas do Brasil inteiro, das periferias das grandes metrópoles do Brasil. E ali eu tive contato, cara, com várias pessoas, né? Não tinha muita internet, mas a gente trocava... Eu escrevi para alguns. Já tinha internet, né? Mas era mais o e-mail, mas a gente conseguia se comunicar. E na primeira edição da Literatura Marginal, eu tive contato com um cara chamado Ridson do Gueto. Ridson do Gueto. Hoje ele adotou o nome muçulmano e se chama do Gueto Shabazz. Ele se converteu ao Islã e hoje ele tem o nome do Gueto Shabazz. E, cara, ele escreveu uma poesia que é a síntese de tudo que eu procuro fazer e lutar. O poema é extenso, ele se chama Epidemia, mas a estrofe ela chegou até a ser grafitada na Biblioteca Solano Trindade, uma foto lindíssima com esse texto, que diz assim:
é um trecho do poema Epidemia, do Rickson Ribeiro, hoje do Shabás. É a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nem sei o que falar depois dessa citação. Nem sei. Ó, assim, Tem que ler o texto completo, Wallace. Imagina. Você tem que ler o texto completo. Mais uma, pra gente finalizar, uma indicação. Ainda que Aninha e o Pé de Manga seja uma indicação maravilhosa, e eu acredito que todo mundo vai adorar esse livro quando ler. Uma outra indicação. Eu não vou deixar a oportunidade de ser bairrista, né? Eu vou defender os escritores de Caxias. Uma das minhas grandes referências, cara, é Helenice Ferreira. Helenice Ferreira, grande escritora de Caxias. A primeira festa literária, essa aqui de Caxias, nós criamos uma política, que era a política de homenagear os vivos. Sim. Os nossos espaços tinham os nomes de pessoas que estavam vivas e a gente queria homenagear elas vivas, né? E a Helenice foi uma das primeiras homenageadas aqui da festa literária, com o nome do espaço que reunia debates dos autores, levava o nome dela, né? A Sala Helenice Ferreira. Ela é autora de vários livros infantis e de poesia também, de filosofia. O último dela foi O Bolo, um dos livros que me inspirou muito. E se você me permite, né, eu também quero indicar A Melina e as Borboletas, da Andréia Marques, da editora Panóplia. Então são duas indicações assim, que eu acredito serem importantes para Duque de Caxias e para a literatura da Baixada Fluminense. Andréia Marques e Helenice Ferreira. Indicações maravilhosas. E seus futuros trabalhos? O que podemos esperar das publicações, futuras publicações? Já temos futuras publicações, Antônio? Já estamos pensando no próximo passo? Então, a minha ideia, eu não sei se eu sigo você com o meu perfil de poesia, mas eu tenho um perfil de poesia que eu quero transformar num livro. Eu estou colocando lá meus textinhos lá, e em breve eu vou transformar ele num livreto, que é o meu próximo projeto aí em relação à literatura. Eu acho que já tem bastante material lá, mas aí eu estou lá acumulando, mas com certeza 2023 ele vai sair. E assim, o Aninha e o Pé de Manga Rosa, eu estou ainda trabalhando, né? Começando e iniciando ele, graças a Deus, e o apoio dos amigos, a Aninha tem voado longe aí. Não tá mais, Wallace, a gente não tá um pouquinho mais adiantado, né? Porque eu venho de um processo de recuperação aí de um problema sério de saúde. Eu lancei o livro dia 12 de março. Dia 16 de março eu fui internado. Eu fiquei aí 40 dias lutando aí contra uma pancreatite e uma inflamação de vesícula. Eu fiz 2 cirurgias, então ficou tudo parado. Eu fui só retomar agora, depois da cirurgia, que eu fiquei de licença e tal. Então, aí eu tô retomando os eventos. Tanto que eu perdi vários eventos literários em abril por conta da cirurgia, né? Então, assim, 2022 vai ser muito aí para promover, para trabalhar o Aninha, o Pé de Manga Rosa. Isso é uma coisa que eu vou contar para você e para o seu podcast, que eu não falei em lugar nenhum. Existem conversas com várias prefeituras para que o livro seja adotado em algumas prefeituras. Infelizmente, né, Wallace, o santo de casa nunca faz milagre, né? Na minha cidade, na nossa cidade, na Baixada Fluminense, é muito difícil, né? A visão dos governos daqui não tem essa sensibilidade. Então é mais fácil você vender um produto fora do que necessariamente no seu quintal. Exato. Infelizmente é uma realidade. E assim, isso eu estou contando aqui para você de exclusividade. Eu tenho algumas conversas
com prefeituras não só do Rio, mas fora do estado, para levar a Aninha para as redes públicas dessas cidades. Que bom, que bom, que bom. Merece, assim, e tem que estar mesmo, assim. E como você disse, a gente tem a problemática ali do nosso quintal, ali do de casa ali, que é complicado, mas vai ganhar o mundo, vai ganhar o Brasil com certeza, e é um trabalho incrível, Antônio. Eu queria agradecer de verdade. Nesse contexto, eu trabalhei muito com as lives aí durante a pandemia, eu fiz muitas lives durante a pandemia. Estão todas elas lá no meu canal e tal, lá no Instagram. E é a primeira vez que eu estou tentando uma coisa diferente, né? E pensando como essas coisas podem funcionar como ferramentas também, né? Porque a ideia é essa: criar um podcast, ir para a sala de aula, passar esse podcast, como isso vai gerar frutos naquele contexto, né? E foi muito bom ter você aqui e começar assim com esse pé hiper direito, assim. Começamos com o pé direito num nível muito hard, porque assim, é um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, com um carinho imenso. Dá para ver na sua fala como você pensou bem esse trabalho, como esse trabalho significa para você, e foi muito bom te ter aqui. Antes da gente terminar, efetivamente, de eu terminar aqui, suas redes sociais, seus contatos, quem quiser comprar o livro, como consegue, enfim, passa essas informações pra gente. Só para te corrigir, você começou com o pé de manga rosa. Verdade. Desculpa o trocadilho podre, mas eu não resisti. Ai, cara, obrigado, cara. Eu que agradeço aí o espaço, o privilégio. Tudo para mim está sendo o primeiro, tá? É o primeiro podcast que eu tô gravando. Eu tenho aí mais uns 3 marcados, com a galera boa também da Baixada e também de São Paulo, né? Eu celebrei o primeiro livro vendido numa festa literária também aí no Salão Carioca do Livro. E quem quiser comprar o livro pode me procurar diretamente. O meu Instagram é @AntônioCarlosBXD, né? Antônio Carlos de Baixada, Antônio Carlos BXD. Tem a página do livro, Aninha Pé de Manga Rosa, normal, só jogar lá, Aninha Pé de Manga Rosa, acha. Na página tem lá os links para o meu WhatsApp, que é 21 999 39 513 740. No meu perfil no Facebook, Antônio Carlos de Oliveira. É só me procurar. Ele está saindo no valor de R$35. Como ele é um livro infantil, o frete ele é mais barato, né? Para o lugar mais longe aí que eu enviei do Brasil, eu enviei por Pará, deu R$14 de frete. Aqui na região sudeste fica R$7 o frete, porque ele é impresso módico. E tem aí um convênio, né, da empresa de Correios e o Ministério da Educação já há muito tempo, não é de agora, convênio de muito tempo, em que o frete dos livros ficam mais baratos, né? Então, só me procurar, vai ser um prazer poder atender. Professores que quiserem uma quantidade maior, a gente faz aí um valor mais em conta, né? E se alguém que estiver ouvindo a gente aí, que trabalha em secretarias e quiser marcar um papo também, a gente está à disposição. Muito obrigado, Antônio. Você gostou da nossa conversa? Comente nas redes sociais, use a hashtag PodeLerBaixada e me siga no Instagram, @WallaceProfessor. Lá você vai conhecer os nossos próximos convidados e acompanhar o meu trabalho. Eu encontro você no próximo Pode Ler Baixada. Até lá!